Olá, você está na Ponte de Sotes. Eu sou a Ana Loureiro e esse é o Jardim de Anteia. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Jardim de Anteia e eu trouxe como convidada a Sara, que faz parte desse time lindo da Ponte de Sotes. Sara, obrigada mais uma vez, obrigada. Eu já te agradeci antes da gente entrar. Obrigada por estar participando aqui com a gente desse papo. Eu vou pedir para você se apresentar para a gente começar a nossa conversa. Olá, Ana. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui, né? É um papo que eu gosto bastante, falar de flor, falar de cheirinhos. Bom, eu sou a Sara, eu sou entusiasta aí dos aromas, das essências, e de formação eu sou engenheira, aí eu gosto de dar umas estudadas aí em temas paralelos, e é isso, né? Tô aqui para falar do assunto que eu gosto bastante também. Bah. Sara, então começa contando para a gente qual foi a flor que você escolheu para o nosso encontro e por que essa flor. Tá. Assim, o legal das flores, né, na minha opinião, é que às vezes cada um pega assim um âmbito nela, um aspecto, né? Tem gente que gosta porque elas são bonitas, né? Ou tem alguma lembrança assim mais no sentido até espiritual da flor, né? Da simbologia dela. Mas para mim o que pega muito nas flores é o aroma. Sabe, eu Uhum. me conecto muito, eu sou a doidinha das plantas, aquela que sai na rua, pega as plantas, começa a enfiar o nariz na flor. Então, eu escolhi a gardenia principalmente por conta dessa questão do aroma dela, porque, né, para quem não experimenta é maravilhoso, né, Uhum. recomendo, mas eu me conecto muito com essa sensação que o aroma dela me dá, sabe, assim, de ser um cheiro muito bom, de eu sentir quase como se fosse, assim, uma aura daquele aroma Uhum. me energizando, sabe? Então, eu fui pro aspecto do aroma para escolher a gardenia. O que que você sente no seu corpo ou no seu campo? Quais são as emoções ou as sensações que a gardênia ou o aroma da gardênia te traz? Olha, eu sinto, assim, muita força vindo da gardenia, né? Na verdade, quando eu conheci ela, eu não sabia que era a gardenia em si. Eu gostei muito de uma essência que estava num sabonetinho de hotel, mas era uma coisa, assim, quase como sabe, um banho místico, porque eu sentia que aquilo me dava uma força, assim, muito grande, sabe? E olhando agora, né, depois de um tempo, eu vejo que era uma época da minha vida que eu estava precisando muito disso, sabe? De me sentir muito insegura nas questões do trabalho, de, assim, me sentir até, assim, incapaz em alguns aspectos. E eu sinto que essas essências que não vêm do nada, né? A gente se Aham. conecta com as coisas que a gente precisa, mas eu sinto que ela vinha assim muito para mim num ponto de coragem, sabe? De força, de falar, não, olha, você consegue, você é mais forte do que você está sentindo agora, sabe? Se conecte à sua força também. E eu acho que até por isso que eu, assim, pensando na gardenia, eu penso nessa aura energizada, sabe? Nessa força, daquele momento que você fala, nossa, eu acho que eu não dou conta, mas a gardenia fala, não, você dá conta sim, você só não está consciente disso, mas você dá conta sim. E eu gosto também de fazer um paralelo, assim, com as simbologias, que às vezes é mais fácil para a gente associar, né? Uhum. Mas eu vejo muito a gardênia na carta da força do tarô, Incrível. porque a carta da força no baralho lá mais convencional, ela tem a mulher que está segurando a boca de um leão e no rosto ali ela está pleníssima, né? Aham. Nunca, né, não está fazendo aquele esforço, aquela coisa de estar suando, né? Com a veia saltando no rosto. E eu acho que é um pouco disso, sabe? De acessar essa força, mas
é uma força que ela não te exaure, não é aquela coisa assim, é uma força feminina, Aham. Com sabe? suavidade, né? Com suavidade, exatamente. Tem, voltando só um pouquinho no que você falou de que os aromas, as coisas chegam na hora certa. Tem muitos pesquisadores e o pessoal da terapia floral fala sempre, não só, né, mas como é a minha formação, eu ouvi muito disso lá, que se você tem um jardim em casa, por exemplo, o que nasce naquele jardim é o que você precisa. Né? E aqui em casa eu tenho um jardinzinho e eu vejo que volta e meia tem esses matos, né? Que às vezes são até punks, mas eles têm às vezes nasce, sei lá, trançagem e aí some. Aí nasce não sei o quê, sabe? Tem que não é um ciclo, falar, não, mês tal nasce tal. Não, tem de vez em quando nascem uns matos, umas plantas aqui que não voltam. Então, a gente precisa, até a natureza faz isso com a gente, né? E aí, extrapolando, é óbvio que você vai dar de cara com o sabonete daquela essência que você precisa. Os sinais estão aí, é só a gente estar aberta para enxergar eles, né? Sim, sim, e a gente ter esses momentos também, né, que às vezes na loucura da rotina a gente não para sentir, né, tudo que Uhum, acontece, né, fazer esses paralelos, porque eu percebia que também, por eu estar em outro ritmo, né, diferente do que eu tô agora, eu não tinha tempo para absorver essas mensagens que não é muito ali de um lugar mental, né, de você uhum, só pensar, 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 mas é muito aqui do chakra do coração, né? Você sim, sentir. sim. E é uma coisa nova para mim, assim, né? Mas eu acho que nesse ponto os aromas eles ajudam muito, sabe? Porque até eu estava lendo esses dias, em breve, um texto lá no Ponte de Sotes, Oba, mas como que o olfato, ele, assim, ele é um sentido que a gente não tem tanto filtro, sabe, em relação a outros sentidos, né, que passam por áreas do cérebro que fazem, assim, digamos, uma seleção do que sim. é visto, né, ou do que é sentido. E o olfato, né, até pela localização, ele já chega direto numa região do cérebro que já está associada ali com memórias, com Olha que sensações, sabe? interessante. Então ele é assim, digamos, a coisa mais crua, né? Ele chega Uhum, assim sem muito processamento, né, no nosso sistema sensorial. que Isso eu achei muito interessante. legal, porque é Sim. bem assim como eu vejo a gardenia, sabe? Ela Aham. chega assim expandindo e parece que ela bypassa tudo que tem assim de noia, né, de racional acontecendo. Eu adorei esse paralelo que você fez com a carta da força, né? Desse empoderamento com suavidade. Se a gente olha para o arbusto da gardênia, as folhas são muito escuras, é um verde muito escuro, e as flores muito delicadas, né? Ela se assemelha a uma rosa, mas ela é mais aberta, e branco. Então, olha esse contraste dessa força desse verde, né? Desse verde que chega chegando, escuro ali, compacto, e aí aparece essa flor delicada, mas esse branco tem uma marca ali da identidade, fora o perfume, que fala de limite, que marca o território, que posiciona, né, a planta, a flor ali naquele lugar, sou eu. Né? Então, acho que tem tudo a ver com essas sensações que ela desperta em você, né? Se a gente olha aquela pétala delicada, né, com uma textura muito feminina, mas é uma feminilidade marcante, né? Carta da Sim, é uma força, feminilidade total. forte. E até fazendo agora um link, Ana, porque eu tava fazendo também uns paralelos com a mitologia do panteão grego, e a deusa Hera, eu acho que ela puxa muito essa vibe também da Gardênia, né? Porque ela é a rainha do rolê, né? A deusa do suprema lá do Olimpo, e, e ela traz essa força, né? Essa coisa da gente numa energia ainda feminina, mas de ter o nosso lugar, ter, como você Uhum. colocou, né, o nosso limite, né? É muito legal esses paralelos, né? Assim,
ajudam, parece que a gente a absorver em camadas diferentes, né, as sensações que a Sim, gente tem. sim, sim. E se a gente é claro que em determinado para determinadas coisas, para determinadas, sei lá, flores, a gente vai, cada um vai ter a sua percepção. Como é que chega, né? Mas tem, se a gente parar para observar, a gente consegue entender como aquela flor pode ajudar a gente, como aquela planta pode ajudar a gente. A gente não precisa ler, a gente não precisa ter conhecimento, é só essa conexão, que sensação que me desperta, né? Quais são os sentimentos? E aí, se você for se aprofundar, você vai ver que aquilo não é à toa, né? Tem Sim, realmente a tal da missão energética, ela tá ali impressa, é só você ter um pouquinho de abertura, né, de um outro plano, como você falou, não é no mental, para poder se conectar ali com o benefício que aquela flor ou planta pode trazer para a gente, até num caminho de cura mesmo, né? sim, sim. E é o que você tinha colocado, né? As plantas, elas não aparecem pra gente ali, não nascem no nosso jardim à toa, né? Aham. É, você tem alguma memória especial assim com a gardênia, nessa ou em outra existência, que você gostaria ou poderia compartilhar com a gente? Então, assim, a Gardena, ela apareceu bastante para mim nesse ponto do trabalho, né? Numa época que eu estava, assim, digamos, tentando construir uma força interna nesse ponto, mas eu lembro bastante da Gardênia do meu casamento, inclusive está fazendo 10 anos esse ano, Hum, estamos fazendo Parabéns! bodas Que especiais. lindo! Aí, mas no meu casamento eu gostava tanto da essência da gardenia que eu falei, não, eu quero fazer uma lembrancinha para as madrinhas com esse cheiro. E eu senti que naquela época também, até, né, linkando agora, a deusa Hera, ela é também a deusa dos enlaces, né, do casamento, dos vínculos, né, tem tudo a ver Perfeito, agora o rolê. perfeito. É. Mas eu estava assim numa fase de expansão, sabe? Quando você está tão feliz, tão completa, tão assim em abundância que você quer transbordar Uhum. aquilo. E eu senti que foi essa a vibração que eu tava assim na quando eu queria dar a essência de gardenia para todo mundo, que eu falava, gente, olha que cheiro maravilhoso, olha que delícia que é se sentir, né, quando você tá com esse aroma, né? Na verdade eu fui descobrir que era a gardenia mesmo ano passado, né? Então, às Olha, vezes as coisas você já tinha se acontecem. conectado com o aroma, mas não sabia o nome da flor, é isso? Olha, que Sim, interessante. o bom é que agora que eu, né, consegui dar nome para flor, nossa, agora eu tô na missão gardenia para tudo, né? Tô querendo comprar um pezinho de gardenia, embora eu more em apartamento, né? Uhum. Mas tô no all-in da gardenia. Ótimo. Se a Gardênia pudesse enviar uma mensagem através de você, uma mensagem para quem está assistindo a gente, qual seria? Olha, assim, como a Gardenia ela se conecta muito comigo nessa coisa da força, eu acho que ela traria uma mensagem nesse sentido também, sabe? Da gente lembrar do nosso poder pessoal, que não é porque uma situação ali está dando errado, né, que a gente não consiga superar ela, que a gente não tenha força para seguir em frente, sabe? E eu acho que essa força nossa, né, da carta da força, da deusa Hera de ser rainha do rolê, mas ela vem muito da gente lembrar o divino que está na gente, sabe? Que a gente Uhum. tem ali uma partícula divina e é nessa partícula divina que a gente acessa a nossa força, sabe? Que a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue se superar e se surpreender com nós mesmos, né? Então, eu acho que a Gardenia, ela falaria assim: bora, filha, você consegue, sabe? Mesmo quando você acha que não, você dá conta, você tem essa força. Acho que, né, pelo menos ressoa muito comigo, espero que ressoe com vocês também. Que lindo, Sara. Só gratidão. Muito obrigada por ter trazido a Gardênia para bater esse papo com a gente. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. O Jardim de Anteia tem outros episódios com outras flores e eu espero você no próximo. Até lá. Obrigadão, tchau, tchau.